E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje a nossa aula é sobre função afim ainda, né? Só que hoje nós vamos trazer, função constante, identidade linear, crescente e decrescente. Beleza? Vamos ver então aí como que se comportam essas funções e como que elas são representadas no seu gráfico. Mas antes disso, não se esqueça de deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal e roda a vinheta! Então, pessoal, vamos lá, olha só. Eu deixei aqui já alguns gráficos desenhados para a gente ver então como que vai funcionar cada um desses tipos de função. Bom, a primeira aqui vamos ver então a função constante, certo? Bom, quando que uma função é constante? Uma função ela é constante, gente, quando a gente tem o seguinte, o seu valor de A igual a zero. Por quê? Imagina só uma função f de x igual a 0x mais 3. Se você for fazer aqui, f de 1, 0 vezes 1 mais 3, vai ser 3. f de 0, 0 vezes 0 mais 3, é 3. f de 1, aqui, de menos 1, vou trocar aqui por menos 1. E aqui f de 1, 0 vezes 1 mais 3 vai ser 3. Então, todo valor que eu substituir ali o x, a minha resposta será 3. Certo? Porque todo número multiplicado por 0 vai ser sempre 0. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos imaginar que a gente tem aqui o menos 1, o 1 e o 0. E aqui em cima nós temos o 3. Então, nosso gráfico da função vai ser dessa forma aqui, Ela vai ser uma reta paralela ao eixo x, certo? Uma reta paralela ao eixo x, porque os seus valores de imagem vão ser sempre iguais, os seus valores de y vão ser sempre iguais. Os valores vão ser sempre o valor de b. Para todo x, sempre a resposta vai ser o valor de b. Tranquilo, gente? Vamos lá. Olha só. Aqui. Identidade. Quando uma função ela é considerada uma função identidade? Ela é considerada uma função identidade quando A é igual a 1 e B é igual a 0. Opa. Pronto. O que vai acontecer com isso? Vamos escrever aqui uma função, olha só. f de x é igual a x. O b é 0, não precisa aparecer. Eu poderia ainda escrever o seguinte, y é igual a x. Nossa, e agora? Tá entendendo o que está acontecendo? Presta atenção. Se eu fosse fazer aqui, f de menos 2 é igual a menos 2. f de 0 é igual a 0. f de 2 é igual a 2. Então, sempre o valor vai ser igual de x e y. Então, a identidade, porque nós temos os valores iguais. Vamos dizer que nós temos menos 2 aqui, o 0, 1 e 1. Então, vamos ter um ponto aqui, menos 2, menos 2. Se tivesse aqui o menos 1 e menos 1, a gente teria um ponto em menos 1, menos 1. Se fosse botar o 1 e 1, nós teríamos o ponto aqui. E temos o ponto, então, aqui. Desculpa, aqui é 2. 2 e 2. Então, olha só, o que acontece aqui? O gráfico da minha função é uma reta que passa exatamente no ponto 0, 0
tem o valor de y e x iguais, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 5 e 5, 100 e 100, tanto faz, é infinitamente igual. X e y sempre igual. O que vai acontecer aqui? A gente tem, se percebermos aqui, ó, a reta passando exatamente no meio do quadrante 1 e quadrante 3. Esse tipo de reta ela se chama bissetriz. Por que ela é uma bissetriz, gente? Porque ela está separando os quadrantes ímpares em partes iguais. Se aqui tem um ângulo de 90 graus, ela está passando exatamente no meio e separando ele em duas partes com 45 graus cada uma. Por isso que a gente diz, então, que ali é uma bissetriz. Se você estiver resolvendo um exercício e o exercício disser assim, ó, porque a bissetriz... E daí não fala mais nada. Só falou bissetriz ali, deu as outras informações, mas não te deu o valor da função, não te deu nada. Só falou que é uma bissetriz. Aí você fica assim, como que eu vou resolver? Porque eu não sei agora que função é. É só lembrar, x e y sempre igual. Menos 2, menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3 e assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Agora nós temos aqui, ó, função linear. Quando que uma função é linear? Ela é linear quando nós temos o b igual a 0. O b é chamado de coeficiente linear, então, se nós temos o b igual a 0, a gente considera ela uma função linear. Por que ela é uma função linear? Lembra que eu falei para vocês que o b, o valor de b, é onde vai cortar o eixo y. Se vai cortar em 0, então nós vamos ter uma função sempre passando pelo 0, 0, ponto de origem. Então aqui, ó, vamos imaginar aqui, f de x igual a 2x. Então vamos ter aqui, ó, f de menos 2 igual a 2 vezes menos 2 igual a menos 4. F de 0 é igual a 0. F de 2 é igual a 2 vezes 2, que é 4. Então vamos dizer aqui, ó, nós teríamos então menos 2 e menos 4, vou botar que fosse aqui e aqui, né? 0 e 0, e aqui 2 e 4. Nós teríamos então uma reta que possui uma inclinação, ela tem uma inclinação, mas ela passa pelo ponto de origem. E se esse x aqui fosse negativo, né, ela passaria por aqui. Mas a gente vai ver aqui agora em função crescente e decrescente do que a gente está falando. Então, função ela é linear quando ela tem inclinação e ela passa pelo ponto 0, 0. Não necessariamente ela vai repartir ele em duas partes iguais, né? Tá? Ela vai passar, conforme for o valor de A, vai ser uma inclinação diferente, tá, gente? Então, assim, quando a gente tem uma variação do valor de A, certo? Existe então uma variação aqui no ângulo de x. Eu vou colocar uma animação aqui para vocês mostrando então a variação de quando nós temos menos 2x, menos 1x, 0x, 1x e 2x. Beleza? Só para você ver aqui então como que funciona essa inclinação. Então vamos lá. Aqui, o próximo. Função crescente. Quando que uma função é crescente? Uma função ela é crescente quando o valor de A for maior do que 0. Como assim? Sempre que você tiver um valor de A maior do que 0, essa função é crescente. Então, conforme os valores de x forem aumentando, os valores de y também irão aumentando. Nós teremos ela nessa posição. Por exemplo, aqui, ó, f de x igual a 4x. F de x igual a x mais 5. F de x igual a 7x menos 2. Todas elas são exemplos de função crescente. Precisamos apenas olhar se o coeficiente A
é positivo. Se ele for positivo, temos então uma função crescente. E por último, temos aqui a função decrescente. Que é o contrário, então, quando A é menor do que zero. Se o A for menor que zero, conforme x for aumentando seu valor, os valores de y irão diminuindo. Crescente, a gente vai olhando da esquerda para a direita e ela está subindo. Decrescente, a gente vai olhando da esquerda para a direita e ela está descendo. Sempre. Beleza? Então, olha só. f de x igual a menos 2x. f de x igual a menos x mais 5. f de x igual a menos 7x menos 8. E assim por diante. Beleza, pessoal? Então agora eu vou trazer um exercício aí, um exemplo para te fazer junto e vermos aí o que a gente aprendeu. Vamos lá então, vamos resolver aqui essas funções, ó. Vamos começar aqui, ó, f de x igual a 2x mais 6. Bom, só de olhar para ela eu já consigo saber que ela vai ser uma função crescente. Então, conforme os valores de x forem aumentando, os valores de y também irão aumentar, né? Aqui então nós temos o eixo x e eixo y. Vamos desenhar esse gráfico aí, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar então aqui, ó. O eixo y vai ser intersectado no ponto 6. Então o eixo y, vamos dizer que aqui era o ponto 6, nós só vamos desenhar o ponto que nós vamos usar. E vamos substituir por 0 aqui. E encontrar então o valor que ela vai cruzar o eixo x. Vamos ficar com menos 6 igual a 2x. Menos 6 dividido por 2 igual a x. Então temos aqui que x é igual a menos 3. Então teríamos aqui o valor de menos 3 como sendo então o nosso segundo ponto. Iríamos traçar a nossa reta aqui, passando por esses dois pontos. Então se a gente fosse classificar ela aqui, olhando, poderíamos classificar ela então como uma função crescente. Beleza? Vamos para o próximo aqui. Então olha só. f de x igual a 0x mais 5. Bom, 0x mais 5. Se eu tenho 0x aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que isso aqui é uma função constante. Aqui, no eixo y, ela vai ser intersectada no ponto 5. Mas se eu substituísse aqui ó, por menos 2, daria 5 também. Por menos 1, daria 5. Por 1, daria 5. Por 2, daria 5 também. Então, conforme for aumentando os valores de x, ela ainda continua sendo 5 o resultado. Então, nós temos uma função que podemos considerar aqui uma função constante, certo? Olha só, f de menos 2 é igual a 0 vezes menos 2 mais 5. É igual a 5. f de 0 é igual a 0 vezes 0 mais 5, 5. f de 2 é igual a 0 vezes 2 mais 5, 5. Então os resultados sempre serão 5. Ela é uma reta que ela é paralela ao eixo das abscissas, o eixo x. Então nós podemos, né, colocar aqui como uma função constante. Vamos resolver aqui, ó, f de x igual a 3x. Beleza. Nós temos o b igual a 0. Então o ponto que ela está passando é aqui o ponto origem 0, 0. Vamos substituir agora aqui, né, esse valor aqui por 0. Então 0 igual a 3x, x igual a 0 sobre 3, x igual a 0. Opa, mas aí o valor de x também é 0, onde cruzou o eixo x.
eu não posso desenhar uma função apenas com um ponto, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Nesse caso aqui, a gente vai usar então o domínio. Olha só, f de menos 2 é igual a 3 vezes menos 2, que é menos 6. F de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, que é igual a 3 vezes menos 1 menos 3. F de 0, que é o valor inicial, 3 vezes 0 vai ser 0. Isso a gente já sabia, né, gente? Porque o valor de B aqui é 0. F de 1 é igual a 3 vezes 1, que vai ser 3. E F de 2 igual a 3 vezes 2, que vai ser 6. Então nós teríamos aqui, ó, vamos ver aqui, menos 2, menos 1, 1, 2. Vamos colocar que nós teríamos aqui, ó, o menos 6, aqui o menos 3, aqui o 3 e aqui o 6. Certo? A gente está desenhando aqui só os valores que a gente vai usar. Então, ó, teria menos 2 e menos 6, menos 1, menos 3, 0 e 0, 1 e 3, 1, 2 e 6. Então, traçando essa reta aqui, nós vamos ter então um gráfico que não é vertical, ele não está na vertical, né? Ele tem uma angulação e nós temos o seguinte também, olha só, ele está passando no ponto 0, 0. Se ele passa no ponto 0, 0 e tem uma angulação, ele é chamado então de função linear. Beleza? Então ela é uma função linear. Vamos lá para o próximo. F de x igual a 5x menos 4x. 5x menos 4x, então está dizendo que f de x é igual a x. Opa, y igual a x. O que acontece aqui? Eu já sei, já identifiquei, já lembrei, porque o professor falou que quando isso acontece é uma função identidade. Então já vou classificar ela aqui como identidade. Porque é o seguinte, vamos desenhar aqui, se menos 2 para x, vai ser menos 2 para y também. Então, ó, menos 2, menos 2. Se for menos 1 para x, vai ser menos 1 para y também. Se for 0, vai ser 0. Se for 1, vai ser 1. Se for 2 para x, vai ser 2 para y. Isso aqui nos dá, então, uma função que tem os números de x e y no par ordenado iguais e uma reta que passa pelo ponto origem, o ponto 0, 0, repartindo ele em duas partes iguais. Isso se chama bissetriz. A bissetriz ela separa ali então nossos quadrantes ímpares em duas partes exatamente iguais. Então é uma função identidade. E essa última aqui? Bom, essa última aqui eu tenho A, tenho B, certo? E eu já percebi que aqui é negativo. Então eu já sei que ela é uma função decrescente. Ela é uma função decrescente porque o valor de A é um valor negativo. Então vamos lá, vamos fazer aqui, ó. F de menos 2 é igual a menos 3 vezes menos 2, menos 9. Menos 3 vezes menos 2 é mais 6, menos 9 é menos 3. F de 0, vamos ver aqui então, menos 3 vezes 0 é 0, com menos 9 igual a menos 9. E F de 1, nós vamos ter o seguinte, menos 3 vezes 1, menos 9, igual a menos 12. Certo? Menos 3, menos 9, menos 12. Então o nosso gráfico aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos até
baixar ele um pouquinho mais aqui. Vou botar aqui menos 3, menos 9 e menos 12. Conforme eu teria aqui, ó, menos 2 para x, 0 e 2. Menos 2 para x, ele me daria aqui um valor de menos 3. 0, ele me daria um valor aqui de menos 9. E 2, ele me daria um valor de menos 12. 2 para x, menos 12 para y. Traçando então, né, gente, o nosso gráfico aqui, nós teríamos mais ou menos assim, ó. Deixa eu só arrumar aqui que eu apaguei a linha do gráfico. Nós teríamos aqui então, ó, uma reta que está conforme x aumentando e y diminuindo. Né? Conforme o eixo x os valores aumentam, no eixo y os valores diminuem. Tá? Pessoal, interessante. Olha só. Deixa eu fazer aqui, ó, bem pequenininho. Quando nós temos uma reta que ela está aumentando, se nós formos olhar aqui, ó, o grau entre a nossa reta do gráfico e o eixo x, ele é um ângulo, o grau, né, do ângulo aqui, ele é um ângulo agudo, ele é um grau que está entre 0 e 90. Ele é maior do que 0, menor do que 90. Se ela for decrescente, olha só, se ela for decrescente, este ângulo em relação ao eixo x é um ângulo obtuso, ou seja, ele é um ângulo que ele é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, se a gente olhar pelo ângulo aqui também, a gente já sabe quando ela é crescente ou decrescente. Mas mais simples, olhou da esquerda para a direita, está subindo, crescente. Da esquerda para a direita está descendo, decrescente. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Ó, função, identidade, constante, linear, crescente e decrescente. Beleza? É só uma questão de analisar o gráfico e analisar os valores ali da função dos coeficientes A e B. Tá certo, pessoal? Já deixa aí ó, o seu like no vídeo, né? Se inscreva no canal, porque quando eu postar mais aulas sobre função, você vai estar sabendo aí se você ativar também o sininho. Valeu, pessoal! Espero vocês aí na próxima aula e até mais!